foi publicada uma mensagem nos meios de comunicação social. Os cientistas da NASA emitiram um aviso de emergência. Um asteroide do tamanho da pirâmide egípcia está se movendo em direção ao nosso planeta. Há uma elevada probabilidade de colisão. A data aproximada da colisão é 6 de maio de 2022. Imediatamente, alguns peritos afirmaram que, se tal asteroide atingisse a Terra, teria sido igual a 230 quilotoneladas de TNT. Isso são cerca de 15 explosões de Hiroshima. Estes tipos de declarações são sempre assustadoras, mas antes de entrar em pânico, veja primeiro o vídeo completo. O aviso da NASA rapidamente aumentou os nossos receios, não só devido à ameaça existente, mas também devido ao tamanho do asteroide apelidado de JF1 2009. Normalmente, para medir objetos, os cientistas usam metros, quilômetros ou unidades astronômicas, mas não objetos físicos como as pirâmides egípcias. E de que tipo de pirâmide estavam eles falando? Afinal, há dezenas delas no Vale de Gizé. Vamos voltar para o site oficial da NASA e não encontramos uma palavra sobre o asteroide JF1 2009. Não foram encontradas manchetes alarmantes como as de algumas fontes midiáticas. Até agora, tudo faz com que pareça mais uma notícia falsa. A agência espacial russa Roscosmos já reagiu ao aviso. A agência realizou várias observações astrométricas do movimento do asteroide e descobriu que, ao invés de 6 de maio, iria passar pela Terra no dia 15 de maio. Isso aconteceria a uma distância segura de 23 milhões de quilômetros. Ao mesmo tempo, o objeto não deixa de ser potencialmente perigoso, mas o grau deste perigo não ultrapassa entre 1 milhão e 700 mil. Ou seja, o perigo foi muito exagerado. Mas isso não significa que não exista de todo, especialmente de acordo com os acontecimentos recentes. 15 de fevereiro de 2013, região de Chelyabinsk, Rússia, 9h20, hora local, 12h20, hora de Nova York. Uma bola quente correu pelo céu, deixando um grande rastro. Tudo isso foi acompanhado por um forte rugido. Foi assim que o mundo tomou conhecimento do meteorito de Chelyabinsk. Como se revelou mais tarde, um asteroide com um diâmetro de cerca de 18 metros e uma massa de 11 mil toneladas entrou na atmosfera a uma velocidade de 18,6 km por segundo. Aproximadamente 32 segundos mais tarde, o corpo celeste entrou em colapso e gerou uma onda de choque. Segundo as estimativas da NASA, a quantidade de energia libertada foi de cerca de 440 quilotons de TNT. Um total de 1.615 pessoas foram feridas, na sua maioria por vidro partido. De acordo com diferentes fontes, 40 a 112 pessoas foram hospitalizadas. 2 vítimas foram colocadas em unidades de cuidados intensivos. Para além disso, a onda de choque também danificou edifícios. O montante total de danos foi cerca de 30 milhões de dólares. Felizmente, fragmentos do asteroide, o maior dos quais pesava de mais de 500 quilos, aterrissaram numa área deserta. Nem os serviços astronômicos, nem o sistema russo de defesa antimíssil foram capazes de detectar o intruso. No mesmo dia, antes de tudo acontecer, a NASA avisou que um asteroide iria voar através da Terra. Contudo, não estavam falando do meteorito de Chelyabinsk, mas sim do asteroide chamado Duende. 16 horas após os acontecimentos na Rússia, um asteroide do mesmo tamanho que o meteorito Chelyabinsk passou pelo nosso planeta a uma distância de 27 mil quilômetros. Mas mesmo sem outra demonstração impressionante do seu poder, a humanidade já percebeu quão forte pode ser uma colisão da Terra com um asteroide. Em 1991, os sistemas de observação autônomos iniciaram um levantamento regular do céu. Em conjunto com os militares americanos, a NASA criou o programa Near Earth Asteroid Tracking, NEAT, para procurar asteroides e cometas próximo da Terra usando um telescópio de 1,2 metros no Havaí. Posteriormente, também foram criados outros programas com a mesma missão. O número de asteroides conhecidos perto da Terra está crescendo rapidamente. Em média, cerca de 30 novos são descobertos por semana, e mais de 95% deles são detectados por programas de observação financiados pela NASA. Até o momento foram encontrados 3.000 asteroides perigosos. Os astrônomos chamam tais corpos celestes de objetos potencialmente perigosos.
e incluem asteroides que podem se aproximar da Terra a uma distância inferior a 0,05 unidade astronômica. Isso está mais próximo de 7,5 milhões de quilômetros, mas ainda assim mais de 19 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Além disso, uma magnitude absoluta desses objetos deve ser de 22 unidades ou menos. Quanto menor a magnitude, mais brilhante o objeto e, portanto, maior. Na prática, isso significa que objetos com um diâmetro de pelo menos 100 a 150 metros. Um corpo espacial deste tamanho é suficientemente grande para causar uma destruição sem precedentes na Terra ou um tsunami gigante se cair no oceano. E porque o asteroide 2009 JF1 não cumpre nenhum dos critérios mencionados, não se enquadra na categoria de objetos potencialmente perigosos. No entanto, com base na informação obtida do telescópio espacial WISE, existem entre 3.200 e 6.200 objetos potencialmente perigosos com um diâmetro superior a 100 metros. É por isso que os cientistas criaram uma escala logarítmica específica, The Palermo Technical Impact Hazard Scale, para avaliar os perigos potenciais desses corpos. A escala usa dois dados, a energia cinética e a probabilidade de colisão. Desde 2017, a humanidade celebra o Dia Internacional do Asteroide, no dia 30 de junho. O objetivo é sensibilizar o público para o perigo do impacto dos asteroides e os possíveis métodos de prevenção de tais colisões com a Terra. A data não foi escolhida por acaso. No dia 30 de junho de 1908, o famoso meteorito Tunguska caiu sobre a Terra. A sua energia de explosão foi estimada em 58 megatons de TNT, e seu tamanho era de apenas 50 a 100 metros. Por sorte, aterrissou numa região florestal de coníferas desertas, ou taiga, mas se tivesse caído algumas horas mais tarde, teria atingido Petersburgo, a antiga capital do Império Russo. Isso porque a cidade estava na mesma latitude que o local da colisão. Então, qual foi a dimensão da explosão? Uma explosão nuclear em Hiroshima foi de cerca de 13 a 15 quilotons de equivalente a TNT, e o meteorito de Tunguska era de cerca de 3.200 vezes mais potente que isso. Tinha praticamente o mesmo poder da bomba nuclear mais forte já feita pela humanidade, a Tsar Bomba. Mas de que tipo de rochas espaciais é que os astrônomos têm medo agora? Existem 3 corpos celestiais potencialmente mais perigosos. O asteroide chamado DA1950 é um deles e tem a mais alta classificação de Palermo, menos 1,42. Sua abordagem, mais próxima de nós, irá acontecer em 2032. Mas como o asteroide tem um período de revolução em torno do Sol de apenas 2,2 anos, fará várias abordagens antes disso, e a mais próxima, ou possivelmente uma colisão, pode acontecer no dia 16 de março de 2880. Em caso de colisão, a civilização humana enfrentará consequências catastróficas, dado que conseguimos sobreviver durante tanto tempo. Se esse for o caso, os nossos descendentes teriam que se preparar para as alterações climáticas globais e para a morte de uma parte significativa da biosfera. O diâmetro do asteroide é de 1,3 km e sua massa é entre 2 a 4 bilhões de toneladas. Assim, só podemos imaginar a dimensão do impacto que causaria. O segundo asteroide é o 101955 Bennu. Na escala de Palermo é um pouco mais baixo, menos 1,71. Em 2135, estará viajando a uma distância de apenas 300 mil quilômetros da Terra, mais próximo ainda que a Lua. A data da possível colisão é entre 2175 e 2199. O asteroide gira em torno do Sol a cada 1,2 anos, o que significa que durante esse período se aproximará do nosso planeta 78 vezes. Com uma massa de cerca de 60 a 78 milhões de toneladas, o diâmetro médio do asteroide é superior a 510 metros. Se cair na Terra, o impacto seria equivalente à explosão de uma bomba com uma capacidade de 1.150 megatoneladas de TNT, ou 1,1 gigatons. O Tunguska, com apenas 58 megatoneladas de potência, foi capaz de derrubar árvores centenárias num raio de 2.150 km². Para comparar, toda a área terrestre de Nova York é de apenas 784 km². Bennu seria 20 vezes mais potente. O asteroide 410777 é o último da nossa lista e é um pouco diferente porque é um asteroide binário. Semelhante a uma estrela binária, o sistema consiste em 2 corpos celestiais gravitacionalmente ligados que giram em torno de um centro de massa comum. O primeiro componente do asteroide é um corpo celeste com um diâmetro de 120 a 180 metros, enquanto que o segundo mede de cerca de 60 a 120 metros.
A sua classificação em Palermo é de menos 1,78 e tem uma massa impressionante de cerca de 3,2 milhões de toneladas. De acordo com a teoria da probabilidade, um asteroide capaz de causar consequências catastróficas para toda a civilização irá um dia atingir o nosso planeta. E só podemos esperar que, por essa altura, as pessoas sejam capazes de evitar qualquer possível colisão fatal.